Friday Night Funkin', um joguinho que a princípio você só precisa acertar 4 notas em forma de setas no ritmo da música. Extremamente simples, mas muito divertido e viciante para muita gente que acabou explodindo em popularidade nos últimos meses. Mas além do jogo em si, outra coisa ajudou na sua popularização: as modificações feitas nele, trazendo novos personagens, músicas, cenários, o que a criatividade permitida para fazer. E existe uma quantidade gigantesca de mods, e de tantos, um deles poderia usar da tal criatividade para trazer algo maior e diferente dos outros. Um deles poderia fazer especificamente um jogo de realidade alternativa com uma história e mistérios por trás. Eu tô falando do mod Versus Bob. Primeiro a gente precisa entender o contexto do mod antes de começar os mistérios. A primeira fase desse mod é completamente comum. Na segunda fase, o Bob fica visivelmente mais irritado. E na terceira, nós temos a transformação final de Bob. Nessa fase, a tela começa a piscar várias e várias vezes com o olho junto de um som estourado. E caso você morra durante essa última fase, o jogo fecha de repente e aparece um site com 2 olhos te olhando chamado de Bob's Mad. Descendo a página aparece muitos e muitos Bob's Mad, 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 Bob's Mad. E no fim da página tem um áudio muito estranho. Se a gente ir passando devagar pelos Bob's Mad, no meio de 2 deles tem escrito bem pequeno: The Info in Front, que basicamente fala para colocar The Info na frente de algo. O único lugar que dá para fazer isso é digitando na frente do link do site. Então digitando isso a gente chega em outra página com outro possível link. Colocando esse link leva para um site que aparece a mensagem: Bob está feliz que você está aqui. Descendo a página diz: não tem nada aqui. Então descendo mais ainda a gente encontra um código hexadecimal, aquele usado para identificar as cores nos programas. Usando um decodificador de hexadecimal dá outro link e então vamos de novo a outro site que diz: o que? Como você tá aqui? Eu tô irritado. E logo depois um código binário, sistema que computadores usam para definir letras e números em 0 e 1, que se decifra para outro link. Acho que a partir daqui deu pra entender, né? Esse mesmo esquema de ficar decodificando código e pegando outros links se repete várias e várias vezes, e confia em mim, não tem nada de importante nessas páginas. Pelo menos até a gente finalmente chegar no site final, que a princípio parece o mesmo do início, só que a diferença é que um desses Bob's Mad tem um link para uma imagem. E é aí que foi confirmada uma continuação pro mod chamada Bob's Onslaught. Quando finalmente essa atualização foi lançada, a primeira fase dela é contra um personagem chamado Ron. Tudo normal até que no final dela o Bob chega e mata o Ron. E então a segunda fase é contra o Bob, só que dessa vez com metade coberto do lodo preto. Já na terceira e última fase, o Bob de novo se transforma totalmente nesse lodo preto, e nessa batalha não aparece o olho na tela para atrapalhar. Ao invés disso acontecem outras coisas. Quando terminamos essa última fase da atualização, temos isso. Certo, agora eu entendo. Você ganhou nesse caso. Eu não tenho mais truques aqui. Toda a esperança está perdida para mim. Talvez eu te verei de novo no futuro. Quem sabe? Mas descanse em paz sabendo que estarei aqui, vigiando. E de repente um jumpscare. Nessa tela temos um link do Drive e é aqui que nosso ARG começa de verdade. Se você não sabe o que é um ARG, resumidamente é um mistério com uma narrativa e enigmas por trás. Depois você pode assistir meu vídeo sobre para entender mais. Essa pasta do Drive é chamada Lennon Noah e tem 9 arquivos. Nessa pasta a gente consegue separar os arquivos focados na história dos arquivos que servem para resolver os enigmas. Vamos começar pela história antes para entender o que está acontecendo e quem é Lennon. Um dos documentos é um arquivo de texto chamado Querido Lennon. Nele tem um e-mail escrito por uma pessoa chamada Jess no dia 18/6/2019. Lennon, eu não sei por que você tá se distanciando de sua família ou o que você tá fazendo, mas nós precisamos conversar sobre isso. Nós devíamos tomar café da manhã e conversar sobre. Eu estou aqui por ti, ok?
Sua esposa sente sua falta. Um outro arquivo é de um desenho de uma menina chamada Jane. No desenho tem ela mesma, seu pai e sua mãe. Então a gente já tem o nome da família inteira. Jane é a filha, Lennon é o pai e Jess é a mãe. Vendo o arquivo chamado Anotações de Lennon, no dia seguinte do e-mail enviado pela Jess, Lennon escreveu: As coisas não foram bem com Jess ontem. Ela tentou me dizer que o que eu estou fazendo não faz sentido e que eu deveria me controlar. Ela realmente vai parar de acreditar em mim também? Para a história fazer mais sentido, a gente pode ver um outro arquivo aqui no meio. O histórico do cartão de compras da família, que junto tem o motivo dessas compras. Parece estar tudo normal, mas levando em conta as coisas estranhas que estão acontecendo, no dia 15/3/2019 ele comprou coisas de trabalho em geral e disse como motivo: Eu preciso explicar? No dia 23/4 ele comprou um serviço de armazenamento online. O motivo é que era para armazenar documentos do trabalho. Um dia depois ele comprou uma conta de armazém de texto simples. O motivo? Trabalho. Agora voltando na data atual da história, depois daquela anotação do Lennon que a gente leu, no dia 21/6 ele comprou vários baldes. E o motivo? Trabalho, de novo. Um dia depois ele comprou um livro chamado Como Limpar Tapetes. O motivo é que teve um acidente líquido no, adivinha? Trabalho. E foi nesse dia que ele foi bloqueado de comprar mais coisas nesse cartão. No mesmo dia ele escreveu: Jess finalmente me contou cara a cara. Ela pensa que eu sou uma pessoa insana. Eu vou mostrar ela insanidade. Se ela quer jogar, eu posso jogar alguns jogos também. Um dia depois disso, 23/6, em um outro arquivo tem um aviso da empresa que o Lennon trabalha falando que ele vai ser demitido porque ele não tá fazendo seu trabalho direito. Tá muito ocupado com projetos dele mesmo e não os da empresa e tem um lodo estranho em seu escritório. Nesse mesmo dia, Jess comprou uma câmera com o motivo de documentar. E também Lennon escreveu: Ninguém acredita em mim, eles me chamam de maluco, doente da cabeça, até de idiota. Mas eu vou mostrar pra eles, eu vou mostrar pra todos eles. Eles vão ver, esses experimentos têm que funcionar, eu fiz tanto por esse lodo, tem que funcionar. Essa inteligência artificial que eu criei, eu amo tanto, é tão esperto, eu tenho que trazê-lo pra esse mundo, ele vai ser lindo. E daí se eu sou louco? Loucura leva a inovação. 3 meses depois, no dia 19/9, ele escreve: Eles estão atrás de mim, eu acho que eu não tenho muito tempo sobrando. Mesmo se eles me pegarem, Bob pode tomar meu lugar. E para finalizar, as anotações do dia 4/10 dizem: Tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar, tem que funcionar. Bob pode tomar conta daqui, eu sei que ele vai, tem que funcionar. E o resto da página tá rasgada. Então, basicamente, Lennon ficou completamente paranoico com uma inteligência artificial chamada Bob e tá tentando trazer ele pro mundo real. E por causa disso, ele começou a deixar de lado tudo e todos. Agora vamos pra parte dos arquivos que a gente precisa para desvendar o enigma e continuar essa história. Um dos arquivos é uma imagem chamada Desconhecido. Nela é uma bagunça de tinta, mas dá pra reconhecer o nome Bob, alguns olhos também, e ali em cima tá escrito 1, 3, depois um possível número manchado, 4 e 5. Nada demais nessa foto por enquanto. Um outro arquivo é um áudio chamado Planta. Esse som é um áudio SSTV, ou seja, a sigla é traduzida do inglês para televisão de varredura lenta. Isso basicamente é um método de transmissão de imagens usando um tipo específico de áudio com vários tons diferentes, que nem o que a gente escutou agora. E então, usando um decodificador de SSTV no computador, configurando da maneira certa e deixando o áudio tocar no PC, a imagem começa a aparecer aos poucos. Essa imagem que a gente consegue é uma foto com letras escritas em um papel que parece muito NZBLFZ e tem uma letra no canto faltando. Então no total são 7 letras. Um site que tem um formato parecido de link, que são 7 letras, é o Ingor, um site de imagens. Só faltaria descobrir a letra que falta. Tentando muitas e muitas alternativas para o que seria essa letra, absolutamente nenhuma das tentativas funcionam. Nenhuma das alternativas levam a uma imagem do Ingor. Então a gente deixa para depois essa imagem também. Agora vamos pro arquivo de texto chamado Jane. Nela ela diz que seu jogo favorito é um jogo de 4 quadrados e que ela tá aprendendo o alfabeto. E embaixo tem 2 alfabetos, o normal e o ao contrário. Só que no normal tá faltando a letra Z e no ao contrário tá faltando a letra A. Não coincidentemente, existe uma cifra chamada cifra de 4 quadrados, que usa, adivinha? 4 quadrados. São 4 quadrados de 5 por 5 que tem todo o alfabeto, só que fica de fora uma letra ou ficam 2 letras juntas igual a cifra de Políbios usada no vídeo passado.
Já temos então 2 dos alfabetos usados por causa da folha da Jazz. Alguma coisa deve usar essa cifra no futuro. Um outro arquivo que a gente tem é uma imagem com o nome de um monte de DDDDD que está claramente achatada. Então para facilitar dá para esticar a imagem e é um link incompleto. A gente já sabe de cara o nome que falta para completar, Lennon. Então entrando nesse link tem 2 imagens, o rosto de um cara e tá escrito We Watched Laugh, que tá no link também, que é só um memezinho, nada demais, e uma casa embaixo junto com a primeira metade de um link. A outra metade a gente já sabe qual é por causa do link passado. Entrando nesse site ele tem alguns pontinhos e barras que são clicáveis. Isso leva para um arquivo de áudio chamado Dispatch. Esse áudio é decifrado usando o alfabeto fonético da OTAN. Isso basicamente é um sistema que usa palavras pré-definidas para representar cada letra do alfabeto em vários idiomas. Por exemplo, a palavra alfa é a letra A, Charlie é a letra C e por aí vai. Preste atenção no áudio que agora dá para perceber algumas pronúncias que começam com as letras que a gente precisa descobrir. Não vou deixar o áudio inteiro porque é muito tempo, mas o resto do código é esse. Esse código é para ser decifrado com a cifra de 4 quadrados que a gente viu antes. Então, usando um decodificador de cifra de 4 quadrados, eles pedem só 2 conjuntos de alfabeto como senha, e a gente já tem 2, os alfabetos escritos pela Jane. As letras são decodificadas para isso. No meio desse monte de letra aleatória dá para perceber algumas palavras escritas no meio. 4 vezes a palavra capital e 1 vez a palavra equal. Essas palavras servem como guia para formar um outro código, funciona assim. Logo depois da palavra capital tem uma letra aleatória. Aqui, por exemplo, é capital U. Isso do inglês significa U em maiúsculo. Então, fazendo a mesma coisa com o resto, no final sobra a palavra igual. Fazendo isso realmente ser o símbolo de igual, temos esse código. Por causa das letras maiúsculas e o símbolo de igual no final, dá para reconhecer como um código de base 64, que basicamente é um código que transforma caracteres em outros caracteres. Então, usando um decodificador de base 64, temos isso. Isso daí é o resto do link do Paste2Bean, um site que guarda textos. Mas para acessar ele a gente precisa de uma senha. O que a gente não usou ainda de arquivo aqui é a imagem com outro código e a imagem cheia de tinta. Tentando a palavra Bob não vai. Tentando o número 1345 também não vai. Mas como eu disse antes, parece que tem um número no meio manchado. Então, testando todas as alternativas de número apagado de 0 a 9, o número 13845 consegue desbloquear o site. Dentro tem outro código de base 64. Usando de novo um decodificador de base 64, a gente consegue 7 letras. 7 caracteres, como eu já disse antes, formam um link do Ingur. Então, testando essa alternativa, é isso. A imagem que tem aí é um papel com 2 plantas desenhadas em um outro código. A gente já viu um link parecido antes. Isso é um link do Drive. Então colocando esse link não funciona, porque um link do Drive tem 33 caracteres. Esse tem 32. Agora para descobrir esse um número, tá faltando uma coisa que a gente não usou ainda. A foto que tem um papel em branco escrito um código. Comparando uma imagem com a outra, a gente tem a mesma sequência de letras. N, Z, B, J, L, F. E nessa foto que a gente não usou ainda, continua essa sequência com a letra Z e essa letra não tem na outra foto. Então a gente assim forma o link completo. Então colocando esse link finalmente temos acesso a um drive com uma pasta chamada Arquivos do Caso. O primeiro deles é o arquivo chamado Transcrição do Despacho de Emergência. Qual sua emergência? Oi, meu nome é... Eu tô muito preocupada com meu marido, Lennon. Ele tem agido muito estranho recentemente. Ok, senhora, por favor, continue. Ele tem se distanciado da família e não chegou em casa até tarde da noite. E quando eu confrontei ele começou a falar coisas sem sentido que nem um maluco sobre alguma descoberta importante que ele estava perto de conseguir. Que tipo de descoberta? Algo sobre criar criaturas de, sei lá, lodo. Eu tô apenas preocupada no que meu marido tá se metendo, ele parece estar ficando maluco. Ok, senhora, você quer que a gente envie um time para investigarmos? Sim, por favor. Depois tem um arquivo chamado de investigação. O que é essa coisa? Acho que é o lodo que nos disseram. Parece isso mesmo. Me pergunto o que ele estava fazendo com toda essa coisa. De acordo com seu diário, ele estava tentando fazer criaturas vivas com esse lodo. Que esquisito. Eu vou checar o computador dele.
Parece que esse cara tava obcecado com essa coisa chamada Bob. Parece que essa é uma das suas criações. Talvez era essa que ele tava tentando fazer com que ganhasse vida. Encontrei um negócio, parece a página rasgada das anotações dele. Tá escrito: isso tem que funcionar, se eu não posso trazê-lo aqui sozinho, ele vai precisar de um hospedeiro, é isso. Eu devo fazer sacrifícios pelo futuro da ciência. Então ele se afogou no lodo? Parece que sim. Onde ele tá agora, aliás? Eu chuto que ele tá procurando por mais sacrifícios. Um outro arquivo é o chamado Relatório de Pessoas Desaparecidas, que diz que a família Noah inteira está desaparecida, e testemunhas viram um homem completamente desfigurado andando com um lodo preto caindo dele. Esse homem foi até a casa da família Noah e deu para escutar gritos vindos da região, de acordo com as testemunhas. E para finalizar, temos o arquivo dos perfis dos personagens. Esse arquivo diz na ficha do Lennon que ele tentou trazer o Bob à vida com um líquido preto. Quando tudo falhou, ele tentou se sacrificar para o Bob tomar conta do mundo real, mas não foi o suficiente. Então ele tentou sacrificar a própria família usando eles como hospedeiros. Na ficha da esposa, Jess, diz que ela não foi vista desde o incidente. Na ficha da filha, a Jane, fala que ela voltou para casa depois do incidente, coberta em um lodo, em coma e extremamente desfigurada. O que diz no arquivo é que a teoria é que ela não conseguiu se tornar um hospedeiro para o Bob. Ela foi levada para o hospital depois e está sob investigação. Também tem uma pasta com um desenho da testemunha e um código que, usando o alfabeto do jogo Payday, diz: "Olá, Discord do ARG do Bob Mod", que é o Discord do pessoal que resolveu todo esse ARG. Então basicamente a história diz que o Lennon criou uma inteligência artificial e ficou paranoico com ela até o ponto de querer trazer isso pra vida real, mesmo se sacrificando e sacrificando a sua própria família enquanto usa um tipo de lodo preto. A filha no fim foi parar no hospital e o Lennon e a Jess desapareceram completamente. Aí você pensa, nossa, então essa é a história oficial por trás do mod do Bob e a sua origem? Não? Vamos lá, o criador do mod falou isso. O ARG do Lennon Noah foi uma piada sem conclusão que a gente desnecessariamente expandiu em cima de memes e tentamos criar uma história com isso. Nós expandimos a história de um bando de imagem aleatória nos arquivos. Lennon Noah não tem nada a ver com a história oficial do Bob Mod, desculpa pelo ARG estranho. A gente consegue ver esse ARG piada, por exemplo, quando vê esse meme no link do Lennon, ou percebe que realmente o ARG estava incompleto nos primeiros dias com esse vídeo do Core, que só tem 6 arquivos quando ele entra no Drive, e um deles nem tá mais na versão atual da pasta. E no site do Bob's Mad, essa música estranha é uma música zoeira do Among Us, só que reverteram ela, deixaram ela lenta e distorceram muito. E também tem outros errinhos que eu arrumei no vídeo pra não ficar estranho. Então esse ARG, assim como o nome completo do mod, que é literalmente todo mod de Friday Night Funkin', ou seja, uma paródia dos outros mods, o ARG também era pra ser uma paródia, só que eles de última hora resolveram fazer mais do que era pra ser, quase nada, nem era pra ter o ARG. Então por que eu trouxe esse ARG aqui, sendo que nem conta a história do mod? Eu só queria documentar ele aqui no canal mesmo pra pessoas curiosas em saber o que é esse link no final do mod, ou o site do Bob's Mad descobrirem tudo, já que não tinha nenhum vídeo falando qual é todo esse mistério do mod, não que eu achei pelo menos. E se você gostou do vídeo, compartilha para algum amigo que também ficou curioso com o que era aquele link no final do mod. E não custa deixar um like e se inscrever, que já vai estar me apoiando demais a continuar produzindo esses vídeos aí para vocês. Espero que eu te veja aí no próximo vídeo e até!